Fala, meu querido Queciano, fala, minha querida Queciana, professor Ítalo Trigueiro na área, meninada, vindo aqui para bater um papo com vocês a respeito de geografia e, em especial, trabalhar com vocês um dos assuntos mais cobrados nas provas de geografia quando se fala de cartografia. Eu estou falando de quê, Trigueiro? Nós estamos falando de um negocinho chamado projeções cartográficas, ok? Na parte de cartografia, as projeções cartográficas são das partes mais cobradas que a gente tem de uma forma geral nas provas. Então fiquem sempre muito atentos a essa cobrança que a gente vai trazer aqui para vocês. Quando eu falo de projeção cartográfica, eu estou falando de nada mais, nada menos do que uma forma de transformar algo real em algo, né, num papel, de projetar algo real num papel. Então é colocar, por exemplo, o planeta Terra, ou o planeta Júpiter, né, ou sei lá, Marte, né, em um papel, ou em um formato digital, sei lá, um PDF, uma coisa do tipo, né? E todas as vezes que a gente vai falar disso, é importante lembrar que a cartografia ela é uma ciência, tudo bem? Então, se ela é uma ciência, ela tem normas, ela tem fundamentos, né? Existem fundamentos que são básicos da cartografia. Todas as vezes que eu vou projetar algo, eu tenho que manter, eu tenho que lembrar dos fundamentos que mantêm distância, forma e ângulos, ok? E é comum que a gente lembre sempre para você que não existe projeção perfeita, certo? Toda projeção traz algum tipo de distorção, perfeito? Então, todas as projeções não são perfeitas. Quando a gente fala das propriedades, eu já disse, é impossível representar algo de forma perfeita, mas eu procuro manter comumente algumas características que envolvem aquilo que a gente acabou de colocar, né? Que envolve distância, forma e ângulos, tudo bem? E quando a gente fala das propriedades das projeções cartográficas, é importante você lembrar dessas aqui, ó. Aqui eu tenho o que nós chamamos de equivalência, ok? Projeção equivalente ou igual. Quando não há deformações da área ou das áreas. Então, o desenho aqui, né, do Brasil, o desenho aqui do Brasil, ele não está deformado, ele é isso mesmo, ok? Não tem deformação da área, né, das dimensões, do tamanho. Quando eu falo de equidistância, eu não deformo os comprimentos, os tamanhos. Então, por exemplo, daqui até aqui, né, e daqui até aqui são os nossos pontos extremos no território brasileiro. Você já ouviu falar que o Brasil é um país equidistante? Tinha aquela história de que o Brasil vai do Oiapoque até o Chuí, não é? Não, não vai, tá? O Brasil vai além disso. O Arroio do Chuí. Arroio do Chuí é o nosso ponto mais extremo no Rio Grande do Sul. O Monte Caburaí é o ponto mais extremo no norte, não é o Oiapoque. A Ponta do Seixas, na Paraíba, o Pontal do Seixas, na Paraíba, é o ponto mais extremo no leste. E a Serra de Contamana, no Acre, nascentes do rio Moa, é o nosso ponto mais a oeste, né? Então aí você tem um país que é equidistante, eu tenho os pontos cardeais aí do Brasil, os nossos limites territoriais, beleza? Eu tenho aqui ainda uma característica, né, uma propriedade que é a conformidade, que ela não altera os ângulos, não há deformação dos ângulos dos territórios, do recorte, perfeito? Então, sempre que eu for falar de cartografia, eu tenho que pensar nessas três condições, tranquilo? Quando, para além das propriedades, eu vou falar também, né, da superfície de referência. O que é a superfície de referência? É quando eu pego uma coisa e projeto naquela superfície. Eu tenho que lembrar que eu tenho três superfícies de referência. Quais são essas três, Trigueiro? As três superfícies de referência que nós temos são as projeções, que a gente chama de cilíndricas, beleza? As projeções que a gente chama de cônicas
né? E as superfícies planas. Plano, cone e cilindro são as superfícies de referência, como eu vou projetar. Aí a projeção, né, cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana, que muita gente chama também de projeção que azimutal, tudo bem? Quando eu pego aqui, ó, a projeção plana ou azimutal, que é por onde eu vou começar, muita gente gosta de chamá-la também de polar, mas eu não preciso necessariamente estar no polo para fazê-la. Eu tenho aqui esse tipo de projeção. Você está vendo aí que na projeção em questão, né, na projeção plana, a gente tem, né, uma projeção que se dá sobre um plano tangente a uma esfera, né, terrestre, e a construção se organiza em volta de um ponto central. Esse ponto central é o que a gente chama de centro de projeção. Aqui, ó. Beleza? Isso que você está vendo aqui traçado dessa maneira são os meridianos em vermelho. Beleza? Isso que eu vou traçar aqui em verde, ó, são os paralelos. Entre eles aqui a linha do Equador, cortando o Brasil. Beleza? Trópicos. E daí por diante. Essa projeção, chamada de plano azimutal, né, ela faz com que as áreas mais afastadas desse centro, né, de projeção tenham distorções maiores. Ela é muito utilizada na navegação, né, aérea no hemisfério norte e em representações geopolíticas. Geopolíticas, professor, é provável que você já tenha visto isso aqui. Isso é o símbolo de quem, Trigueiro? Isso é o símbolo da Organização das Nações Unidas, da ONU. É uma projeção feita a partir do polo norte do planeta. Ou seja, eu não dou ênfase a ninguém, supostamente, né? A não ser ao hemisfério norte do planeta. E aí eu tenho esse centro de projeção, tá? Eu trouxe aqui as características mais importantes, como a gente colocou para você já em um outro momento. As áreas próximas ao ponto de tangência apresentam menores deformações, enquanto as distantes são mais distorcidas ou desaparecem, que abrangem apenas um hemisfério. Nesse caso aqui, você não está vendo, por exemplo, a Antártida. Tudo bem? Você só consegue ver uma parte do polo. E, como uso principal, a gente já falou, navegação marítima e aeronáutica, alguns bancos, alguns países, né, status geopolítico. Beleza pura. A projeção cônica é aquela que vai se dar, óbvio, né, dentro da área, né, de referência como sendo um cone. E a projeção que se dá como um cone tangente, ou se você preferir chamar de secante, tanto faz, né, ela normalmente, essa projeção se dá em um cone e a superfície da esfera. Esse tipo de projeção, ele é ideal para quê, Trigueiro? Para representar os países ou algumas regiões de média latitude, ali depois dos 30 graus. Né? Quanto mais perto da linha do Equador, quanto mais perto do polo, maior vai ser a distorção, tudo bem? Então o ideal, ó, se eu estou mais próximo da linha do Equador, mais próximo do polo, aí você tem uma distorção maior, certo? Olha lá. Distorções maiores também próximas do polo. Características mais importantes, os paralelos são concêntricos em relação ao vértice, está aqui o paralelo, ó. Beleza? E os paralelos, ok? Paralelos, 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 né? E os meridianos são, né, traçados, óbvio, paralelamente ao meridiano central. Principais usos são mais utilizadas para representação cartográfica de áreas de altas latitudes, né, na América do Norte, Europa, Norte da Ásia, né, mas o ideal seria que ela ficasse ali, né, em latitudes médias, beleza? E eu tenho uma projeção que é a mais usada. Essa projeção mais usada, que você vai ver agora comigo, é a chamada projeção cilíndrica, beleza? Tá aí, óbvio, o cilindro, paralelos e meridianos traçados em ângulos retos, é a maior parte das projeções do mundo, é o que nós mais vemos. A projeção se dá em um cilindro tangente ou secante, né, a uma esfera. E nesse tipo, né, de projeção, os paralelos e os meridianos, eles têm ângulos retos e são perpendiculares, é óbvio, né? Quanto maior a latitude, quanto mais longe da linha do Equador, maior vai ser a deformação, beleza? Características, olha lá, deformam
deformam as superfícies, deformam as superfícies de altas latitudes, mantém as de baixa em forma de dimensão mais próxima da realidade, apresentam meridianos e paralelos retos e perpendiculares. As mais conhecidas são a de Mercator e Peters. Já já eu mostro para vocês quem são. Principal uso, ela é a mais utilizada na cartografia, beleza? Essa projeção aqui é a projeção de um rapaz chamado Gerard Kramer Mercator, certo? Tá aí no seu material, tudo bonitinho, tem a fotinha lá do Mercator. E a projeção do Mercator, ela é uma projeção que nós vamos chamar aqui de quê, professor? Cilíndrica. Cilíndrica. Conforme, ok? Cilíndrica conforme. Quer dizer o quê, Trigueiro? Essa projeção, ela apresenta a vantagem de manter a forma das massas continentais, certo? A forma, contorno. Mas ela altera a área, isso é uma desvantagem, né? De áreas relativas em alguns continentes. À medida, né, que aumenta a distância da linha equatorial, onde está o foco da projeção, começa ali, aumentam, né, as distorções das áreas relativas. Consequentemente, os continentes e os países situados nas latitudes que são mais elevadas são mais distorcidos. Eles apresentam uma dimensão relativa muito maior do que o real. Então, se você olhar para cá, você vai ver que a Groenlândia, ó, que é muito longe da linha do Equador, está aqui a Groenlândia. Ó. Olha o tamanhão dela, tá? E você está vendo aqui o Brasil. Ó. Só que o Brasil está aqui menor, inclusive, do que a Groenlândia, mas o Brasil é muito maior do que a Groenlândia. A Groenlândia tem 2 milhões e 300 mil quilômetros quadrados, se não me falha a memória. O Brasil tem 8 milhões e meio. Então eu tenho aí uma distorção muito grande nas áreas dos polos, beleza? Nesse planisfério do Mercator, as terras da Europa, elas ficam mais destacadas, ó. Essa é uma projeção também o quê? Eurocêntrica, tudo bem? Eurocêntrica, né? Ela dá mais ênfase à Europa. Ela foi feita ali no século XVI, período das grandes navegações marítimo-comerciais, então a gente tem que lembrar de parte dessa condição, né? O momento histórico, o contexto histórico é sempre importante para a gente entender o momento em que a projeção está sendo feita, está sendo modelada, beleza? Tranquilidade? Já no século XX, tá? Um outro rapaz chamado Arno Peters, beleza? Geógrafo, se não me falha a memória, estadunidense, fez uma outra projeção cartográfica, certo? Pensando em quê? Nas questões econômicas, sociais. Essa projeção que você está vendo que ela dá uma esticada na área, né? É o que a gente chama de projeção cilíndrica. Cilíndrica equivalente. Tudo bem? Equivalente a quê, Trigueiro? Aqui o tamanho da superfície é real. Mas a área em si ela foi distorcida, ela está esticada. Ó, o Brasil está esticadão, né? A América esticada, enfim, a América do Sul aqui, ó, toda ela esticadinha. Você consegue perceber isso claramente, né? Isso significa, né, que as áreas dos continentes e dos países não sofrem alteração, a área. Mas, né, o tamanho, a forma vai ser distorcida. Quando eu pego esse planisfério aí do Arno Peters, né, não é mais nem menos errado, legítimo do que o do Mercator. São iguais. Só que ele resulta de uma operação que é mais política, ideológica, destinada a concorrer a uma representação tradicional e predominante no mundo, que é a visão eurocêntrica. Portanto, essa projeção, nós dizemos que ela é terceiro mundista. Terceiro mundista. Beleza? Tranquilidade? Show de bola? Tem uma outra projeção da década de 60, que é essa aqui, a projeção de Arthur Robinson, beleza? Também uma projeção muito famosa. A projeção de Robinson é considerada uma espécie de meio campo entre a projeção do Mercator e a projeção do Peters. Por quê, Trigueiro? Você vai ver que essa projeção, ela também é cilíndrica, e a gente diz que ela é uma projeção cilíndrica afilática. Afilática.
lática. Beleza? O que é que isso quer dizer, Trigueiro? Né? Ela é uma projeção que é não é nem equivalente e nem é conforme. Ele tentou fazer um ajuste ali. Ela foi construída para tentar diminuir as distorções do Mercator, né? E também as distorções do Peters. Com exceção do meridiano de Greenwich, todos os demais meridianos possuem uma forma curva. Você vai ver aqui, ó, né? Tá aqui Greenwich, reta, ó lá. Todos os outros possuem uma projeção que é o quê, professor? Que é curva. Estão vendo? Então tem aí, né, uma espécie de meio campo que ele tentou fazer entre as projeções, né, do Mercator e a projeção do Peters, beleza? Então lembrar sempre disso, projeções cartográficas nós temos inúmeras. Essa é uma das projeções também mais conhecidas que a gente tem no planeta, amplamente utilizada para fins didáticos, certo? Eu queria que você visse, né, isso daqui, ó. Uma anamorfose. Eu não sei se você sabe o que é isso. A é de negação, né? E morfose é de forma, né? Não tinha hora de morfar dos Power Rangers? Pronto, anamorfose. É um mapa sem forma. Você sabe me dizer do que é, né, que esses dois mapas tratam, professor? Eu sei. Da população e da produção agrícola. Beleza. De onde? Aí você olha e diz, olha, não sei que lugar é esse não. Nem sempre. Nem sempre. As visualizações de alguns fenômenos em um mapa, certo? Elas seguem a regra, né? Bonitinho, o script, vamos dizer assim, busca, conserva. Não. Esse tipo de mapa, sem forma, a anamorfose, ele tem um dado que é importante. Ele sempre avalia dados matemáticos. Quantitativos. Dados matemáticos. Ok? Produção agrícola, total. População, total. PIB, tal. IDH, ok? E aí a gente tem parte dessa realidade. Essa forma de pensar talvez seja um pouco, né, estranha, mas é interessante. Isso aqui é o Brasil. Isso aqui é o Brasil. A produção agrícola brasileira e a população brasileira. Olha aqui São Paulo. São Paulo, maior estado, maior volume de gente. Beleza? Olha aqui Minas, segundo maior volume de gente. Beleza? Mas olha aqui o Rio, terceiro maior volume de gente. Beleza? Olha a produção agrícola de São Paulo. É grande, né, professor? É enorme. Olha a produção de Minas. Também é grande, né, Trigueiro? É. Mas olha a produção do Rio de Janeiro agora. É bem pequenininha. Então, as anamorfoses, elas mostram, de certa forma, né, isso. Então, todas as vezes que a gente for entender a anamorfose, a gente tem que entender de quê, Trigueiro? De que ela é uma projeção que não tem forma definida. Tudo bem? Beleza? Vamos resolver aqui uma questãozinha, tá? Questão, né, tá aqui no nosso banco maravilhoso de questões, Q2492942, e diz o seguinte: a cartografia desempenha um papel crucial na representação espacial da Terra. Diversos tipos de projeções cartográficas são utilizados para representar a superfície terrestre de maneira precisa. Cada projeção possui características específicas que atendem a diferentes propósitos, levando-se em consideração a preservação de áreas, formas ou direções. As projeções cilíndricas, cônicas e azimutais são exemplos comuns, cada uma apresentando vantagens e limitações. Relacione adequadamente os tipos de projeções cartográficas às suas respectivas características. Ele me deu aqui projeção cilíndrica, 1, projeção cônica, 2, projeção azimutal, 3. Vamos lá? E aí você vai me dizer o quê? Primeira projeção. Nessa projeção, os meridianos convergem para os polos e os paralelos formam arcos concêntricos. Concêntricos, todo mundo indo para o polo. Isso é uma projeção o quê, professor? Cônica, número 2. Aprenda a fazer questão. Morreu, morreu. Beleza? Já vou matar no próximo item. As deformações dessa projeção aumentam conforme aumentam os valores de latitudes, tanto para o norte para o sul. Qual é a projeção que aumenta a distorção tanto para o norte para o sul? É a projeção cilíndrica, 2, 1, 3, item correto, item A de I love you. Beleza, galera? Tranquilidade?
Maravilha, show de bola. Mais uma aulinha para conta de vocês. Beijo grande, forte abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Até mais.